Oi, pessoal. Estamos aqui, tá? Nós temos um trabalho, duas turmas têm um trabalho para apresentar sobre uma pesquisa sobre a pandemia no momento, o coronavírus, né? É um trabalho de pesquisa em que vocês terão que montar gráficos. Uma turma será de barras e outra de colunas. Estou aqui para orientar vocês, porque como é um trabalho de pesquisa, alguns sites vocês vão encontrar algumas coisas que podem ficar em dúvida. Então nós vamos fechar aqui como será feito, tá? Então nós temos aqui um exemplo, gráfico de barras e gráfico de colunas. Barras na horizontal, colunas na vertical, tá? O que eu queria dizer é o seguinte, alguns sites que vocês procuram, ele considera esse como barras horizontais e ele chama esse de barras verticais. Mas ele também complementa que o barras verticais é conhecido como gráfico de colunas. Então nós vamos estipular isso, tá? Barras horizontal, se for coluna vertical, ok? Outra coisa que vocês vão ver também, que ele diz em alguns sites, que os gráficos têm que ser sempre colocados em ordem decrescente. Só que não é necessariamente obrigatório, porque vai depender do que se está sendo pesquisado. No caso de vocês, provavelmente a maioria das pesquisas acredito que vai estar relacionada a números de casos, tá? Então ele vai acabar ficando numa ordem decrescente, do maior para o menor, tá? Mas se agora fosse uma pesquisa dos dias da semana, você ia colocar os dias da semana na ordem, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ok? Então só não confundindo, tá? Vocês vão ver nos exemplos que eu vou mostrar para vocês. Então a primeira coisa, gráfico de barras, horizontal. Gráfico de colunas vertical, tá? Para você não ter que ficar vendo toda essa hora esse vídeo para na hora que você estiver fazendo trabalho, eu esqueci qual que é de barras, qual que é de colunas. Eu sempre mostro, vamos lembrar disso. Olha aqui, deixa eu passar para o próximo slide. Aqui, uma barra de chocolate. Quando você vai no supermercado, a barra de chocolate está sempre assim na prateleira, ou seja, na horizontal. E para lembrar o de coluna, há colunas de uma casa vertical. Então, barras horizontal, coluna vertical, ok? Vamos aos nossos exemplos. Então, eu dei um primeiro exemplo, tá? Em uma cidade foi feita uma pesquisa com um determinado número de pessoas sob a preferência de 3 produtos, A, B e C. Os dados foram colocados em uma tabela e demonstrada graficamente, respeitando a melhor preferência. Então, nesse caso aqui, o exercício já está pedindo para que coloque na melhor preferência. Então, eu vou ter que colocar do melhor preferência para menor. Então, aqui, olha, os 3 produtos, tá? A, B e C, que foram pesquisados, e a quantidade de pessoas que gostavam de cada produto. Esse 3.300 está em vermelho, eu fiz a conta e somei todos eles, tá? Por que eu fiz isso? Porque ele não diz quanto tinha sido pesquisado, então eu não posso esquecer de colocar isso, tá? E depois eu construí uma tabelinha com 2 linhas, tá? Uma linha vertical e uma horizontal. Na vertical eu coloquei os produtos de acordo com a preferência. A melhor preferência era o produto A, então ele ficou em primeiro, depois o produto B, C, que era 1.050, e por último o produto B, 1.000. E na linha horizontal eu coloquei os números, determinando um intervalo de números entre eles. Como eu vi que o maior era 1.250, eu coloquei de 500 e 500. Isso não tem uma regra, tá? Você pode colocar de 250 e 250, tá? Só 2 coisas que eu tenho que avisar vocês. Apesar de ser um gráfico simples, uma coisa simples, vocês têm que colocar, não precisa de um texto, como foi colocado, mas colocar um título, o que vocês estão pesquisando, tá? O que vocês estão pesquisando? Estão pesquisando sobre os números de casos do coronavírus nas regiões do Brasil. Os 5 maiores países que foram contaminados pelo vírus. Algum título, tá? Mostrar essa tabelinha, não vai precisar colocar todos, que nem o exemplo que eu falei agora, os 5 maiores países. As regiões do Brasil, quantas regiões tem, tá? E aí a quantidade que vocês estão pesquisando. E colocar o gráfico aqui. Ok, pessoal? Não esqueça, os gráficos aqui tem que ter a mesma espessura.
nesse período que a gente tem, vamos usar o que a gente tem no momento. Eu acredito que temos régua, temos lápis, temos borracha para fazer um gráfico bonitinho, tá? Vamos para o próximo. Eu dei um outro exemplo aqui, ó. Foi feita uma pesquisa com um determinado número de pessoas sobre o que acham dos contos do Halloween. E esta foi colocada em uma tabela e gráfico. Veja. Só não esqueça aqui, tá, pessoal? Tem uma turma que vai ter que fazer simplesmente só o enunciado do que está pesquisando, a tabela e o gráfico. Tem uma turma que, além de fazer isso, tem que fazer em porcentagem. Então, está aqui, olha. Essa pesquisa sobre os Halloween. Então, assim, o que cada um achava, a pesquisa foi feita entre ser divertido, ser assustador, ser chato ou não quis opinar, tá? Então, ó, 624 pessoas acham divertido os contos da Halloween, 180 acham assustador, 144 acham chato, 252 preferiram não opinar, e o total disso eu somei, por isso que está em vermelho, certo? E em porcentagem, como é que nós achamos essa porcentagem? Bem, o 1.200 é o total de pessoas pesquisadas. O total em porcentagem é 100%. E como aparecem essas porcentagens? Para você calcular as porcentagens, basta você dividir cada item pelo total. Então, eu vou pegar 624 pessoas que acham divertido sobre 1.200 pessoas que foram pesquisadas. Tá aqui, ó. 624 sobre 1.200. Dividindo isso, eu vou achar 0,52. 0,52, porque isso daqui é 52 centésimos. A palavra centésimo lembra por 100, e por 100 é porcentagem. Então, 0,52, 52%. Se eu pegar 180 e dividir por 1.200, eu vou achar 0,15. 0,15, 15%. Se eu fizer 144 dividido por 1.200, eu vou achar 0,12. 0,12, 12%. E assim o último também, ok? E aí eu vou construir minha tabelinha. Ok, coloquei o título, Contos de Halloween, tá? O outro, vocês podem ver que era Nosso Melhor Produto. Aqui é Contos do Halloween e Opinião dos Visitantes. Tá? E eu construí uma tabela, coloquei aqui na vertical os itens que estavam sendo pesquisados, se achava divertido, assustador, chato ou preferi não opinar, e abaixo eu coloquei números, tá? Em porcentagem, tá? Porque aqui é em porcentagem. E peguei no gráfico e procurei aqui o lugar mais próximo, por exemplo, 52%, 52% é um pouquinho depois do 50%, olha o 50% aqui, então ele ficou um pouquinho depois, olha aqui, 52%. 12%, 12% é depois do 10%, olha o 10 aqui, se eu colocar um pouquinho depois do 10%, 12%, olha aqui, chato. Tudo bem, pessoal? Então é como se falasse para vocês, este é o gráfico do 7º ano, parece que vai fazer a pesquisa só dessa forma, e do 9º ano é que vai transformar em porcentagem, ok? Só ainda continua mais uma coisinha, tá? Professor, na minha pesquisa, toda vez que eu dividir esse pelo total, vai dar exato, assim, exato? Provavelmente não. No tipo de pesquisa de vocês, não vai dar exato. Mas eu vou ensinar uma coisinha para vocês, que é o próximo slide. Olha, nós vamos arredondar. Nós vamos arredondar para 2 casas decimais. Já que eu sei que, só voltando aqui, já que eu sei que 0,52 é 52%, então eu vou usar sempre 2 casas decimais. Mas olha o que eu vou fazer, tá? Isso é só um exemplo, tá, gente? Eu peguei assim, se eu tivesse que dividir 330 por 1.720, ele vai me dar 0, 19, 18, 60, mais um monte de casa. Professor, como é que você fez essa conta? Usando a calculadora, gente. Usem a calculadora, vocês vão ter que usar, porque é muitos números, tá? Só que eu deixei só 0,19 como 19%, tá? Eu já vou mostrar para vocês essas 2 regrinhas. Quando eu peguei 250 e dividi por 1.720, deu 0,14534,8, mais um monte de casa. Só que eu deixei 0,15. Pode ver que aqui, ó, 0,19 eu deixei o 0,19. O 0,14 eu deixei 0,15, tá? Por quê? Nós vamos adotar uma regrinha, tá? Se eu estou precisando de 2 casas só depois da vírgula, eu sempre vou olhar para a minha terceira casa, certo?
E diz o seguinte, a regrinha é, se a minha terceira casa decimal, no caso aqui o 1, for 0, 1, 2, 3 e 4, aqui é o 1, tá? A segunda casa vai permanecer do jeito que está, então vai continuar sendo 9, tá aqui, certo? 19%. Mas se a terceira casa decimal for o 5, 6, 7, 8, 9, como nesse caso é o 5, a segunda casa decimal sobe uma unidade. Como era 4, virou 5. Porque nós estamos arredondando, tá, pessoal? Arredondando. Professor, por que o senhor está fazendo assim, tá? Os zeros, imaginemos aquela situação, tá? Se eu tiver R$13,30, R$13,30 está mais próximo dos R$13 ou dos R$14? Dos 13, né? Porque para chegar nos R$13 basta eu tirar 30 centavos. Se eu chegar para o 14, eu preciso acrescentar 70 centavos. Então está mais próximo do 13, certo? Aí você vai me dizer, mas professor, o 5 está tanto próximo tanto do de baixo como do posterior? Sim, tudo bem. Só que a gente vai adotar 5 termos, pode ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 números para a segunda casa permanecer e 1, 2, 3, 4, 5 números para a segunda casa aumentar. Ok? Mais uma orientação para vocês. Provavelmente, quando você fizer tudo isso, deixa eu só voltar ao texto, quando você somar todas as suas porcentagens, se vocês tiverem sorte, pode ser que dê 100%. Se não, vai dar 99 ou 101. Vai sempre ser um número a menos, um número a mais. Dificilmente costuma ser mais do que isso. Tá, professor, se acontecer isso, o que eu faço? Se caso aqui desse 101, eu tiro esse 1 de algum desses daqui. Tento ver o meu arredondamento, tá? Se deu 99, eu acrescento um deles, tá? Não vamos cobrar essas contas, mas façam elas. Deixem de lado para, se acontecer isso, você saber qual que você vai arredondar. Ok? Estamos chegando ao final. Mostrando outro exemplo. Porque reparem aqui, pessoal, eu passei isso daqui, 2 gráficos de barras. Quem vai fazer de coluna, a diferença de barras e colunas é isso. Olha, voltando para cá, só olha. Barra, os nomes ficam na vertical e os números na horizontal. O de coluna fica ao contrário, os nomes na horizontal e na vertical, os números. Entenderam? E olha o que eu falei para vocês. No site ele fala que numa ordem decrescente. Dependendo do assunto, sim. Mas aqui não haveria necessidade, tá? Por quê? Porque foi uma pesquisa sobre os meios de transporte que as pessoas usavam. Então era trem, ônibus, metrô, carro, bicicleta. Foi a pesquisa. Então não há necessidade de colocar do menor para o maior, a não ser que ele peça, tá? Vamos só finalizando, porque vocês viram que vocês têm o trabalho e queremos saber a fonte. O que é a fonte? Aonde você pesquisou isso? Então eu coloquei um exemplo aqui, o gráfico até é meio complicado, não se baseei muito, mas para vocês verem aonde aparece a fonte de pesquisa. Olha a fonte de pesquisa aqui embaixo, ó. Fonte aonde foi pesquisado esse assunto em 2016 e construído esse gráfico. Foi nesse lugar, tá? E o de vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Vocês vão pegar, só voltar, o trabalho de vocês vai estar assim, olha. Qual é o assunto da pesquisa que vocês fizeram? Montar a tabela, montar o gráfico. E abaixo do gráfico vocês vão colocar a fonte que vocês pesquisaram. Vou mostrar um exemplo só, tá? Fiz para vocês. Olha aqui, eu fiz uma pesquisa sobre coronavírus na Europa. Então aqui, olha, na Europa, onde a pandemia deixa mais de 125 mil mortos, a doença começa a aparecer sob controle nos 4 países europeus mais afetados: Itália, Espanha, França e Reino Unido. Ó, isso é como se fosse um título. A minha pesquisa foi sobre esses 4 países. E olha a fonte aqui, Estado de Minas Internacional. Olha aqui, ó, Estado de Minas Internacional. E em que data eu pesquisei isso? Dia 27/4/2020. E vocês podem ver que aparece aqui a data aqui em cima, justamente no lugar que a gente tem a URL dele, tá?
Então o trabalho de vocês é isso. Vocês vão construir o gráfico, tudo bonitinho, e aqui embaixo qual seria a fonte? É isso, vocês vão colocar só isso, fonte, está, não precisa copiar isso não, tá gente? Isso daqui é só para mostrar aonde está a fonte, ó, em que lugar eu pesquisei e aonde está a data. Ou está aqui em cima, ou está no início do texto, porque aqui eu cortei todo o texto, tá? Só coloquei um pedacinho. Ok, pessoal? Eu espero que tenha ajudado um pouco isso, tá? Um pouco ajudado vocês, mas qualquer dúvida, se vocês sabem que vocês têm o meu canal para tirar dúvidas e o e-mail que eu deixei no blog, tá? Bom trabalho para vocês, façam com calma e até breve.